Marie Tharp, a mulher que revelou as cicatrizes do oceano e mudou a Terra. A revelação que o mundo não queria ver. Você já imaginou que o fundo do oceano, o lugar mais desconhecido do planeta, escondia uma verdade capaz de mudar tudo o que acreditávamos sobre a Terra? E mais do que isso, uma verdade que poderia explicar terremotos, prever tsunamis e reescrever a história do nosso mundo. Mas essa descoberta não veio de um laboratório cheio de homens brilhantes. Ela veio das mãos de uma mulher silenciosa, teimosa, obstinada, que ninguém queria ouvir. Ela desenhou uma linha no mapa, uma única linha, e essa linha desfez décadas de orgulho científico. E ainda assim, seu nome foi empurrado para a sombra. Hoje, você vai conhecer Marie Tharp, a mulher que mapeou as cicatrizes do fundo do oceano e provou que a Terra está viva, se movendo, rasgando, criando catástrofes e também novas terras. E o mais chocante, por muitos anos, disseram que ela estava errada. Não porque faltavam provas, mas porque ela era mulher. A infância, uma menina entre mapas e estradas. Marie Tharp nasceu em 1920, nos Estados Unidos, e desde cedo, sua vida foi marcada por algo incomum: movimento. O pai dela era topógrafo. Um homem que passava os dias medindo terrenos, desenhando mapas, traçando limites invisíveis sobre a terra. E quando ele mudava de cidade por causa do trabalho, Marie ia junto. Muitas vezes. Isso significava que ela raramente tinha amigos fixos. Mas também significava que ela cresceu vendo algo que poucas crianças viam: o mundo como um grande desenho. Enquanto outras crianças brincavam de boneca, Marie via o pai trabalhar com régua, lápis e precisão. Ela aprendeu cedo que mapas não são apenas desenhos, são histórias. São formas de entender o que ninguém consegue ver. E talvez por isso, ela nunca se contentou com o óbvio. Nunca se contentou com "é assim porque sempre foi assim". Ainda menina, ela percebia que o mundo tinha camadas, e ela queria desenhar todas elas. O primeiro muro. O lugar onde ela não era bem-vinda. Quando Marie cresceu, o mundo já estava decidido sobre o que uma mulher podia ser: professora, secretária, dona de casa, ciência, cartografia, geologia. Não, mas Marie insistiu. Entrou na universidade e se formou em inglês e música. Sim, inglês e música, porque era isso que parecia adequado para uma mulher. Só que o destino tinha um plano estranho. Com a Segunda Guerra Mundial, muitos homens foram enviados para o campo de batalha. E, de repente, o mercado de trabalho abriu espaços, temporários, para mulheres. Marie entrou em um programa de geologia, e ali ela descobriu que o mundo subterrâneo, as rochas, as falhas, eram como um livro antigo. Um livro que podia contar tudo, se você soubesse ler. Mas mesmo com o diploma, a realidade era dura. Mulheres eram aceitas na ciência como exceção, nunca como protagonistas. E ela iria descobrir isso com força, no lugar onde faria sua maior contribuição. A entrada no mundo do oceano, a porta entreaberta. Após a guerra, Marie Tharp conseguiu uma vaga como assistente em um laboratório ligado à Marinha e a instituições científicas, o Observatório Lamont, da Universidade de Colômbia. Era uma época em que o oceano ainda era um mistério quase completo. A maioria das pessoas imaginava o fundo do mar como uma planície lisa e silenciosa. Mas a guerra trouxe uma tecnologia que mudaria tudo: o sonar. Navios militares usavam ondas sonoras para detectar submarinos, e os cientistas perceberam que podiam usar essa tecnologia para ver o fundo do mar. Então, navios cruzavam o oceano, enviando ondas sonoras e recebendo ecos. Esses ecos viravam números, e esses números precisavam virar mapas. E foi aí que Marie entrou. Ela não tinha permissão para embarcar nos navios. Mulheres não eram aceitas no mar. O trabalho dela era ficar em terra,
recebendo dados. Enquanto os homens exploravam, ela desenhava. E mal sabiam que ela era justamente quem iria enxergar o que eles não viam. O começo do mapa, quando o oceano começou a falar. Marie recebeu pilhas de dados de sonar. Milhares. Uma avalanche de números. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem na caixa. E ela tinha algo raro: paciência. Enquanto muitos cientistas olhavam esses dados como estatísticas, ela olhava como uma paisagem. Ela começou a transformar números em linhas, linhas em curvas, curvas em montanhas submarinas. E o que apareceu foi chocante. O fundo do oceano não era liso. Era uma cadeia de montanhas gigantescas, uma cordilheira que atravessava oceanos inteiros. Marie estava desenhando algo maior que os Andes, maior que o Himalaia, mas escondido sob quilômetros de água. E no meio dessas montanhas, ela viu uma coisa ainda mais assustadora: uma fenda, uma rachadura contínua, como se a terra tivesse sido cortada ao meio ali. O momento que mudou tudo: o Vale do Rift. Marie Tharp percebeu que a cordilheira no centro do oceano tinha um vale profundo no meio. Um rasgo. Isso não fazia sentido na visão científica da época, porque ainda dominava a ideia de que os continentes eram imóveis. As placas tectônicas ainda não eram aceitas como fato. Marie fez o que uma cientista faz. Comparou dados, ligou rotas de navios, fez múltiplas verificações. E o padrão se repetia. A fenda estava lá, uma assinatura geológica, um sim insistente escrito nos números. Ela levou isso ao colega mais famoso do laboratório, Bruce Heisen. E ele disse, uma frase que entraria para a história da injustiça científica: "Isso é conversa de mulher." Ou, em outras versões, "Isso é besteira." Ele acreditava que ela estava vendo coisas. Ele chamou a descoberta de nonsense. Não porque os dados estavam errados, mas porque era impossível uma mulher ter encontrado algo que contradizia grandes nomes da geologia. A humilhação. O mundo que preferia o erro ao reconhecimento. Marie foi ignorada, foi diminuída, ridicularizada. Mas ela tinha uma força silenciosa. Ela não gritava. Ela não fazia escândalo. Ela continuou. Dia após dia. Linha por linha. E então aconteceu algo. Os dados sísmicos começaram a ser comparados com seus mapas. E os terremotos no oceano estavam alinhados exatamente com a fenda que ela desenhou. Era como se o planeta confirmasse, com tremores, aquilo que os homens negavam com orgulho. O fundo do mar estava se abrindo. E isso significava que a crosta terrestre se movia. Marie Tharp tinha provado, sem saber ainda, a base do que hoje chamamos de tectônica de placas. Por que isso importava, quando o oceano virou o centro do mundo? O que Marie descobriu não era apenas um mapa bonito. Era uma mudança de paradigma. Se havia uma fenda no meio do oceano, isso significava que magma subia ali, criava nova crosta, empurrava as placas para os lados. Ou seja, os continentes se movem. E quando placas se movem, elas colidem, deslizam, afundam. E isso cria terremotos, vulcões, montanhas e tsunamis. Marie Tharp ajudou a abrir o caminho para a compreensão de que a Terra não é estática. Ela é dinâmica, viva, imprevisível. E esse conhecimento não é apenas acadêmico. Ele salva vidas. A ligação com tsunamis e catástrofes. O mapa que ajuda a prever o inferno. Quando ocorre um grande terremoto no fundo do mar, o deslocamento do solo empurra uma massa colossal de água. E então nasce um tsunami. Hoje, para entender onde tsunamis podem acontecer com maior probabilidade, cientistas analisam falhas geológicas, zonas de subducção, limites de placas e cadeias submarinas. E adivinha quem foi uma das primeiras pessoas a desenhar essas estruturas no oceano? Marie Tharp. Seu mapa ajudou a mostrar onde as placas se separam e onde se encontram. E esses encontros são perigosos,
porque é onde a energia se acumula, até o dia em que ela explode. A ciência moderna de riscos geológicos tem raízes diretas no trabalho dela. Mas seu nome? Quase nunca aparece nos livros. O Grande Mapa, a obra-prima que mudou a geologia. Depois de anos de trabalho, Marie e Hisen produziram mapas detalhados do fundo oceânico. Mapas tão lindos que pareciam arte, mas não era arte. Era verdade. Esses mapas mostraram a dorsal meso-oceânica, os vales, as falhas, e deram base visual para que o mundo finalmente aceitasse a tectônica de placas. Porque, às vezes, uma teoria pode ser ignorada, mas um mapa não. O mapa é concreto. Ele obriga o olhar. E Marie Tarp obrigou o mundo a enxergar. Ela revelou as cicatrizes da Terra, as marcas da movimentação do planeta. E isso foi tão grande que a ciência não teve mais como negar. Então, por que ela foi apagada? O roubo silencioso. Agora vem a parte mais triste. Apesar de seu trabalho ser essencial por muito tempo, o crédito foi dado principalmente a Hisen. O nome dela ficou pequeno em relatórios, foi omitido em entrevistas, ignorado em premiações. E isso não foi um acidente. O apagamento de mulheres na ciência acontece por um mecanismo bem conhecido. Elas fazem o trabalho de base. Alguém mais apresentável leva ao público. E quando o mundo aplaude, o aplauso vai para o homem. Marie era vista como assistente, mesmo quando estava realizando descobertas. Ela era a mente por trás dos mapas. Mas o rosto público era masculino. E o mundo científico, naquela época, aceitava isso sem vergonha. O preconceito que aprendeu em terra. A proibição do mar. Marie não podia embarcar em navios. Ela não podia ir ao campo. Ela não podia coletar dados. Ela era mantida na sala de mapas. E isso foi usado contra ela, porque a ciência valoriza quem vai lá e vê. Mas ela viu, de um jeito mais poderoso. Ela viu através de dados. A verdade é que Marie enxergou o fundo do oceano antes de qualquer um, porque ela foi a primeira a desenhá-lo por completo. Mesmo trancada em terra, ela foi mais longe que muitos homens no mar. Mas o preconceito tentava reduzir seu legado a um bom trabalho técnico. Como se ela fosse apenas uma mão, e não uma mente. O reconhecimento tardio. Quando era tarde demais para a justiça completa. Décadas depois, Marie começou a receber mais reconhecimento. Seu trabalho foi valorizado por instituições científicas. Seu nome voltou a aparecer. Mas ainda assim, nunca com o tamanho real que merecia. O mundo preferiu acreditar que a tectônica de placas foi uma revolução feita por muitos homens. E foi. Mas Marie foi uma das chaves principais. Sem os mapas dela, a teoria teria demorado muito mais para ser aceita. Ela deu ao mundo um rosto visual da verdade. E isso é o que muda a ciência. Não apenas ideias, mas provas que ninguém consegue ignorar. O legado. A mulher que mudou a Terra sem sair de uma sala. Marie Tarp morreu em 2006. Mas sua obra ainda vive. A cada vez que um cientista analisa falhas submarinas, a cada vez que se estudam zonas de risco para terremotos, a cada vez que se mapeia o oceano para prever catástrofes. Marie está ali. Ela foi uma das primeiras pessoas a revelar as dorsais oceânicas, os vales de Rift, o nascimento da crosta terrestre e a movimentação das placas. Ela mostrou que o planeta respira. E que essa respiração pode ser suave ou mortal. E isso nos dá um sentimento estranho, segurança e temor. Porque entender a Terra é também entender que nós vivemos em cima de placas em movimento. Marie Tarp não foi apagada porque estava errada. Ela foi apagada porque estava certa. Ela foi apagada porque a verdade, quando vem de uma mulher, incomoda. Ela desenhou o fundo do oceano e, com isso, desenhou o destino da própria humanidade. Porque o conhecimento que ela ajudou a construir
É o que hoje salva vidas diante de terremotos, tsunamis e erupções. E ainda assim, por muito tempo, ela foi tratada como uma nota de rodapé. Mas aqui, no Mulheres Apagadas da História, nós fazemos o contrário. Nós trazemos esses nomes de volta para a luz. Porque o mundo não pode continuar avançando, enquanto continua apagando quem o construiu. Conte-nos de onde você está assistindo. Se inscreva no canal para conhecer outras mulheres que mudaram a história e foram silenciadas. E comente aqui embaixo. Qual mulher você acha que foi apagada e precisa aparecer aqui? Porque enquanto a gente contar essas histórias, elas nunca mais serão esquecidas.